Pois é, Daniel e telespectadores. Na verdade, nessa época de frio intenso, muitas pessoas estão aí, ó, nem aí com o frio, estão se sentindo bem, com o corpo aquecido, circulação em dia, por quê? Prática esportiva. E quem tem esse hábito sabe que o benefício é seguro e é garantido. Só que praticar atividade física no frio intenso pode trazer algum malefício para a saúde? Pode prejudicar o seu corpo, o seu organismo? A resposta é sim. E a gente vai falar sobre isso a partir de agora e desmistificar um pouquinho. Mas fica com a gente até o final porque nós, no finalzinho, vamos, no contraponto, dizer para você que aquilo que você já sabe, né? Que a atividade física é legal e que tem como fazer da maneira certa e adequada para que o seu organismo tenha ótimos resultados. Chamo para esse bate-papo o especialista em fisiologia e medicina esportiva, Lucas Vinícius. Boa tarde, Lucas, tudo bem? Seja bem-vindo à TV Cachoeira UNT Sul. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. Agradeço imensamente poder desmistificar, como você disse anteriormente, alguns mitos e informações extremamente relevantes para pessoas que vão praticar exercício físico neste ambiente frio. E está cada dia mais frio, né? Bem friozão, realmente. Aqui no sul é isso, né? É o frio grande do sul, literalmente. A gente tem sentido muito isso nos últimos dias. E estamos em pleno inverno, Lucas, e mesmo assim muita gente, felizmente, é adepta da prática esportiva, em academia, corrida de rua, em vários lugares, em vários ambientes, se expondo ao frio independentemente da temperatura. E aí, o que pode trazer de ruim isso para o físico, para o organismo? Vamos começar por aí o nosso bate-papo. São as inúmeras vertentes, tanto positivas quanto negativas, em se realizar o exercício físico em ambiente frio. O que vai fazer a total diferença será a orientação. Não o que fazer, mas como fazer, quando e de que forma isso deverá ser feito. Por exemplo, quando se realiza exercício físico em ambiente frio, as pessoas precisam ter um cuidado muito grande, principalmente pessoas que têm comorbidades, pessoas que têm hipertensão, diabetes ou uma contraindicação, principalmente cardiopatas. Durante o período da manhã, que mesmo em períodos em que não é tão frio, períodos fora do inverno, onde a nossa temperatura corporal é um pouco menor, a gente acorda com um pouco mais de frio, nós temos uma vasoconstrição dos vasos. Então, há uma maior possibilidade da pressão arterial, mesmo que com a utilização do medicamento, ela esteja mais alta. Então, esse indivíduo que é hipertenso, a dona Maria, que é hipertensa, outras pessoas que são hipertensos, eles precisam, ao iniciar o programa de treinamento, principalmente no período da manhã, porque neste período frio, tanto manhã, tarde e noite, nós temos temperaturas menores, então essas pessoas elas precisam fazer uma preparação específica para iniciar o programa de treinamento. Realizar uma preparação neuromuscular, o que nós conhecemos muito como aquecimento. Precisa ser um aquecimento um pouco mais minucioso para que, quando iniciar de fato, a pressão arterial, a frequência cardíaca não suba tanto e esse indivíduo venha a ter riscos relacionados à função cardíaca. Lucas, a gente sabe também que a questão de atividade física é um benefício tremendo para o pulmão, além do coração também, que eu já mencionei no início aí, mas, por exemplo, quem é asmático, quem tem algum problema respiratório, ou até mesmo quem não tem, a gente sabe que a respiração fica mais difícil, mais pesada com o frio, na medida que o exercício e a atividade física se torna mais intensa. O que fazer, que cuidados nesse caso? As pessoas que têm um pouco mais de dificuldade, pela comorbidade ou pela inatividade física, algumas pessoas elas têm uma maior dificuldade de troca de oxigênio, de dióxido de carbono, essa ventilação, tem uma maior dificuldade respiratória em decorrência da inatividade física. E os indivíduos que têm bronquite, asmáticos, esses indivíduos eles precisam realizar o treinamento com uma maior gradatividade e com maior monitoramento, tanto da frequência cardíaca quanto da saturação de oxigênio, entre outros fatores. E considerar fatores ambientalistas, coisas que pouquíssimas pessoas se atentam, como, por exemplo, a umidade relativa do ar. Isso interfere diretamente na performance cardiovascular desse indivíduo, a progressão de carga, como, por exemplo, também a velocidade do vento,
em que esse indivíduo vai estar realizando o seu treinamento. Então, até o ambiente, dependendo do nível de poluição, isso pode interferir diretamente nas vias aéreas. Como é que funciona o organismo da gente diante do frio? Como é que age e reage? Exatamente, as pessoas, durante o período de frio, até pelas vasoconstrições e desconforto em o corpo procurar se aquecer, as pessoas relatam ter mais dor. E nós temos evidências na literatura que, de fato, isso acontece, onde os níveis de dor aumentam. Até pessoas, por exemplo, que passam por períodos cirúrgicos, onde tem alguma intervenção, relatam muito mais dor nas regiões onde foi realizado algum procedimento, e isso acontece também para a prática de exercício físico durante o treinamento, aquele momento agudo. Então, isso também é relatado, e um possível motivo é que, pela vasoconstrição, nós temos um menor fluxo sanguíneo naquele local, e por conta disso, a temperatura ela tende a ser um pouco menor e, dependendo do tecido, ele fica um pouco mais rígido. E essa rigidez, ela pode passar essa sensação e essa percepção de dor aumentada. Percepção de dor aumentada pode ser um preditor de menor desempenho, seja cardiovascular ou nos treinamentos de força. Mas até agora a gente só falou, né, de problemas com a prática esportiva, né, durante esse período de inverno, durante o frio. Não é só desgraça, né, Lucas? Realmente tem como transpor tudo isso, tem como driblar, digamos assim, essas situações. E aí eu quero que tu diga para o nosso telespectador, a partir de agora, né, como dar o pontapé inicial, então, para a prática esportiva durante o inverno, com a temperatura baixa e de uma maneira certa, de uma maneira adequada. A performance durante o período frio em treinamento aeróbico ela pode ser melhor. Mas o que deve ser feito antes? Uma preparação neuromuscular, para que você não inicie o programa de treinamento, por exemplo, com os tecidos mais rígidos, com a musculatura mais rígida, com aquela vasoconstrição menor naquele local. E isso sim pode vir a ser prejudicial. Então não é o treinamento, é a preparação que ela pode vir a ser prejudicial. Outra dica, para quem for realizar o treinamento, é ideal, é interessante que se comece o treinamento com uma roupa de frio, mas durante o meio do treinamento, quando a sua temperatura subir, quando ela se elevar, que você retire essa roupa, porque senão você vai suar além daquilo que deveria e além de ajudar, em vez de ajudar o corpo a termorregular, ele manter a temperatura corporal, você vai atrapalhar. Então, estes são alguns dos benefícios em se treinar no ambiente frio também. Para a gente finalizar, Lucas, eu acredito que de tudo isso fica a mensagem de que, com frio ou sem frio, por mais intenso que seja, a prática da atividade física é fundamental, é importante, digamos até indispensável, né? Desde que com os devidos cuidados, para que a saúde também se mantenha e a gente possa desfrutar de todos os benefícios, né? Exatamente. A prática de exercício físico, não só durante o período mais frio, quanto mais quente, também requer cuidados, ao qual você vai buscar essas orientações com um profissional qualificado. Mas aqui, acho que foi interessante para que a gente evidencie que há os cuidados a se tomar durante os treinamentos em ambiente frio, mas o exercício físico em ambiente frio, ele não precisa ser um vilão. Não são só riscos, há inúmeros benefícios também. Tá bom, Lucas, a gente agradece muito a tua participação. Essas dicas importantes e fundamentais, eu acredito que nessa época é necessário até que a gente leve esse tipo de informação ao nosso telespectador, até mesmo para que sirva como estímulo, como incentivo à prática esportiva. Mais uma vez, obrigada, Lucas. Lucas Vinícius, especialista em fisiologia e medicina do esporte, participando com a gente aqui no Entre Sul. Um abração, Lucas, e até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Tá aí, Daniel, então, dicas ficam no ar para o nosso telespectador. Eu já quero antecipar para ti e para o pessoal de casa que a gente está preparando conteúdos para os próximos dias, onde a gente vai ir até academias, vai acompanhar alguns praticantes do esporte, aquelas pessoas que madrugam para ir para a academia, a gente vai madrugar também para poder acompanhar e vai trazer para vocês a palavra dessas pessoas, motivações de cada um com relação à prática esportiva, para que vocês de casa também, quem sabe, possam se motivar a
cair no esporte, a se jogar nessa prática tão saudável e tão legal. Volto contigo, Daniel.